Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com Entre Malhas e hoje vamos costurar juntas uma roupinha super especial, uma roupinha pet. Então já encaminha essa live para aquela amiga que ama costurar e vem participar com a gente para vestir o seu cachorrinho com muito estilo e carinho. Também temos, gurias, cursos específicos nessa área de moda pet, tá? Com diversos tipos de modelo, como um moletom com orelhinha, com capuz, né? Com bolsinhos atrás e outros tipos de modelos também, como uma jardineira, e vocês até mesmo fazem uma caminha pet. E para fazer esse nosso modelinho que a gente está aqui hoje, a gente usou um tecido soft lá da Entre Malhas que tem disponível para vocês. E tem outros tipos de tecido também, porque vocês podem utilizar e aí usar a criatividade de vocês, como a sherpa, malha bolha, né, moletinho, então fleece também vocês podem utilizar. Tecidos que tem um pouco de elasticidade também, vai ficar mais confortável aí para o cachorrinho. Então bora para o passo a passo? Então, gurias, aqui a gente pegou 50 centímetros de soft, né? Que aqui o soft a gente vai deixar ele todo abertinho. Então, vocês conseguem ver o direito e avesso do tecido também, que o avesso dele ele é mais emboladinho, tá? Eu dobrei o tecido ali, a orelha com a outra orelha, né? E dobrei de novo ele novamente pra ele ficar em 4 partes. É normalmente assim que a gente corta uma peça, né? Mas esse modelo a gente vai fazer diferente, tá? Ali eu tô pegando o molde, mostrando como que ele ficaria, né? A lateral, né? Que a parte de baixo é mais curta. Peguei a medida da circunferência do meu cachorrinho com 2 centímetros a mais para ficar sempre com uma folga, para ficar confortável para ele, tá? E eu vou alterar aquele molde ali que eu tenho para um pouquinho maior. Ó, eu vou tirar aquele meu tecido de dentro, vou deixar só 2 tecidos, tá? Então, eu vou pegar só uma ponta ali da orelha e dobrar ele, mas deixei aquele espaço ali que eu vou fazer o aumento pro nosso modelo, pro nosso cachorrinho, porque o nosso cachorrinho é um modelo de um porte, um MG, assim, né? E aquele ali tava um pouco menor, tá? Então, é como se fosse uns 2 tamanhos um pouco maior aquele tamanho que a gente estava fazendo ali. Então, eu aumentei 4 centímetros, como tinha faltando 8 centímetros a medida dele com aqueles dois, né? Então, ficou 4 centímetros, porque tava dobrado. E ali também tava dobrado, né? O molde tava dobrado antes, então é 4 centímetros para cada lado, né? Vezes 4. E ali eu tô riscando toda a volta do meu molde. Embaixo eu risquei também aquela pencezinha ali embaixo, fiz aquele Vzinho, tá? E vou cortar toda a volta dele. Aumentei também tanto lá em cima no meu pescoço, quanto na minha cava também, bem conforme 2 tamanhos maiores, tá? 0,7, 1 centímetro pra cima lá no pescoço. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte menor, tá? Eu não tinha dobrado em 4 antes, porque a parte de baixo ela é mais curtinha, por causa que para ali para fazer xixi. Então, por isso que eu vou cortando um de cada vez para aproveitar melhor o meu tecido, tá? Então, ali eu tô conferindo quanto que eu acabei aumentando lá naquele molde para aumentar a mesma coisa nesse para eles se encaixarem. Se eu aumentei 3 centímetros lá em cima, eu vou aumentar 3 centímetros agora também. Se eu aumentei 1,5 ali, 1,4, né, na cava também ali na outra cava. Na lateral aumentei 4 centímetros e embaixo eu aumentei 6 centímetros. Então, vou fazendo o aumento igual, ó, pra depois eles se encaixarem. Que nem na peça de roupa mesmo, tá, gurias? Essa parte de alteração. Mas a gente sempre tem que ir conferindo, né, conforme cada cachorrinho. E ali eu vou cortar toda a volta dele, só não cortando aquela dobra lá, pra ficar a parte de baixo do meu cachorrinho. Porque também vai variar o cachorrinho como a gente, né, gurias? Que às vezes tem um pouco maior o busto, um pouco maior a barriguinha, né? Então, tem tudo isso também no cachorrinho. Por isso é bom sempre vocês tirarem a medida deles, né, para conferir, né? A gente tem uma média, mas é bom sempre a gente conferir, porque tem uns que tem as patinhas também mais gordinha, né? Então, ali eu fiz a conferência daquele meu degote, tá? Quanto que tava. Peguei o meu tecido e vou dobrar ele, sempre cuidando na parte que estica, né? Pra ficar confortável de passar na cabeça também. O nosso corpo também, ele estica na largura, que nem o da gente mesmo na hora de cortar lá a nossa peça. E eu vou riscar toda a volta ali do meu molde, fazendo aquele aumento de 2 centímetros lá, que foi o que aumentou na circunferência do meu pescoço. O pescoço, ele sempre vai ficar um pouquinho mesmo menor que a circunferência lá, tá, guris? Pra ele fazer aquele ajustezinho em média de 1,5 a 2 centímetros, tá? E ali no meio também a gente diminui pra fazer aquela bandeirinha que a gente chama, né? Que é igual ao nosso punho lá das peças em tamanhos reais, tá? Aí eu fiz a medida da minha cava e agora eu tô cortando ali a cava também em 2, ó. Botei o dobro dela, só que tá em 2, pra já tirar dos dois lados, dos dois braços, tá?
viu que eu trouxe o meu tecido lá parelho com a mesa e fui apoiando a minha tesoura bem na mesa e fui cortando ele. Usei ela como régua ali, né? São formas de vocês fazerem, tá? Então, só uma dica para vocês fazerem. Mas, claro, isso tudo é conforme o tempo, né? A gente vai se sentindo mais confiante. Senão, vocês podem usar o esquadro também. E ali eu tô formando aquela bandeirinha, porque no meio ele tem que estar mais ou menos 1,5 centímetro a menos ali e fazer aquela entradinha para fazer aquela bandeirinha para ficar mais anatômico o nosso punho, tá? Esses punhos também podem ser de ribana, né? Pode ser de outro tecido, até mesmo de outra cor, para fazer um detalhezinho na peça, fica um charmezinho ali para a peça de vocês, né? São ideias que vocês podem utilizar. Agora, ali na parte de baixo, ó, da minha roupinha, eu posso passar uma overlock só nela para fazer de acabamento. Quem não quer fazer a overlock, vocês podem fazer esse mesmo viés que a gente vai botar lá na volta, a gente faz o viezinho ali na parte de baixo, ó. Então, eu tô medindo onde que ficaria o meu viés. A soma dos dois, vou dobrar o meu tecido ali para fazer aquele comprimento, porque também tá pela metade, né, tudo. Então, a soma dos dois ali pela metade. E ele também tem que ficar um pouquinho menor, né? Eu médio de 1,5 a 2, pra ele fazer aquele ajustezinho na peça, né? Pra ele ficar o acabamento igual que ficou lá em cima, tá? Essa altura dos nossos punhos pode ser de 4 a 6 centímetros, não precisa ser tão largo, né? E vou cortar toda a volta dele ali. Ali eu risquei com esquadro, vocês viram para emparelhar, né? Esse não precisa ter aquela bandeirinha, pode ser até mesmo retinho, tá, gurias? E vai ficar ali naquela parte de baixo. Então, a gente vai começar utilizando a máquina reta. Vamos encher ali a bobina, né? Esse passo, esse beabá aí da costura tem lá dentro da nossa comunidade, tá, gurias? Que mostra até na escolha da máquina, tudo como passa a linha na máquina, né? Aqui é mais para ajudar vocês a terem ideias de modelos também, né? E vendo já como que faz a montagem dessas peças, né? Então, passada a linha ali toda, volta ali na máquina, né? A gente vai fazer as partezinhas, as primeiras partes ali do nossa roupinha pet. Que a primeira coisa a gente vai botar num zigue-zague ali pra gente fazer aquele elástico. Vou riscar todo aquele tecido ali na parte menor dele, né, na parte de baixo, 3 centímetros. E pra fazer aquele elástico, ó, é como se eu dividisse em 4 partes o meu elástico ali. E uma daquelas 4 partes eu vou descontar fora, que é pra fazer aquela força do elástico ali. Então, eu dividi em 4. Uma daquelas 4 partes eu desconto fora e vou usar só o restante para mim fazer ali. E eu vou botar o elástico na pontinha e vou fazer um zigue-zague nele um pouquinho primeiro, para depois eu seguir acelerando ele, esticando até o meio. E do meio vou esticar até a ponta também, bem em cima daquele risco que eu tinha feito, para ficar aquele zigue-zague. Dá para fazer com costurinha reta também, né? Mas eu acho que fica bonitinho o zigue-zague, fica um detalhezinho já na peça, né? Vou voltar lá para costura reta, ponto 3,5, tudo costuras básicas que a gente faz lá, né? E vou fazer primeiro aquela minha pence ali na parte de baixo, que é para ele moldar mais no nosso cachorrinho ali, para não ficar erguido ali no bumbum dele, né? E assim a gente já bota o tecido direito com direito e vai fechar as laterais do nosso corpo ali, bem encaixadinhas, pontinhas, né? E vai fechar na lateral. Quem tem overlock, depois da pence ali do elástico, pode fazer o restante todo na overlock, tá, gurias? Eu vou fazer ele na reta para o pessoal ver também que tem essa opção de fazer na reta quem não tem overlock, tá? Então, vamos costurar tudo da largurinha da sapata ali até o finalzinho, dando retrocesso sempre, né, no início e no fim ali, para arrematar as costurinhas. Vocês viram que eu cortei um pouquinho desse só para emparelhar quando fica um biquinho, né? Mas se não, vocês podem também passar um zigue-zague, quem quiser fazer o acabamento, ou só deixar a costurinha reta. E fui marcar ali o meio do meu pescoço da frente e das costas, né? Marcado o meio ali, eu vou pegar todas as minhas ribanas, aqueles punhozinhos, e vou fazer aquela parte da bandeirinha ali. Quando eu tenho aquela bandeirinha, eu estico ele para ficar reto, ó. E daí eu vou dividir ele em 4 partes, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da minha gola. Esse é o primeiro que eu tô fazendo na minha gola, tá? Pra ela encaixar naquelas 4 partes lá que eu tinha feito aqueles piquezinhos. E isso a gente vai fazendo em todos esses pedacinhos que a gente tem ali, ó, gurias. Vamos pegar naquela partezinha direito com direito, esticou para fazer a bandeirinha, deu um piquezinho no meio, em cima e embaixo. Aquele pique eu vou encostar lá na minha costura e vou dar o pique para cada lado, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, tá? Isso eu vou seguir fazendo nos outros também. Fiz de uma cava, agora eu vou fazer da outra também, ó.
faço sempre aquela bandeirinha esticando, né? E fazendo aqueles piquezinhos, sempre cuidando para ficar o tecido direito com direito também, né? E lembrando que esses detalhezinhos vocês podem fazer de outro tecido também, como uma ribana, ou até mesmo de outra cor, que dá um estilo para a peça também, eu acho que fica bem legal. Para fazer na parte de baixo lá, que é o nosso cos, né? A gente fez a mesma coisa, ele é mais comprido, mas vai fazer a mesma coisa, costurar lá e dar a divisão por 4 também, tá? Para ficar mais fácil da gente encaixar depois no nosso corpinho. O nosso corpinho, ele sempre vai ficar do lado avesso, vocês vão ajeitar aquele punho, aquela gola ali do jeito que ela teria que ficar, afastando uma costurinha da outra ali, né, para não ficar muito grosso, uma para cada lado. E aquela emenda daquela costura da gola vai ficar para baixo no nosso corpinho, para não ficar aparecendo. Porque para os cachorrinhos é o contrário da gente. Da gente, normalmente, a gente bota para as costas. Para ele, a gente vai botar para frente, que fica para baixo, que é para ele não ficar aparecendo. E assim, a gente vai pegando 3 tecidos juntos e vai encaixando a costura com o pique, depois o piquezinho com a lateral, né? Eles só vão se encontrar ali, os tecidinhos, tá? Eles não vão se transpassar, porque vocês viram que eles estavam soltos, né? Então, é só para fazer mesmo aquela circunferência do pescoço, ó, para ele juntar bem certinho o tecido. E agora, para fazer na cava, encaixar aquele nosso punho ali na cava, eu também tinha feito a divisão por 4 e vou fazer essa mesma divisão ali no nossa cava, ó. Pego a costura lá embaixo do braço e puxo ela para achar o meio lá em cima, e assim eu vou pegar do meio para aquela costura e achar as laterais, ó. Por quê, tá, gurias? O meio não é bem o nosso meio da gola, porque a cava das costas ela é mais cavada que a da frente, então daí ela fica maior, por isso que vocês têm que achar o meio, como o pescoço lá da gente, né, que a parte da frente é sempre mais degotada que a de trás, então a gente tem que achar as 4 partes ali, tá? Achei as 4 partes, vou preparar o meu punho, a minha peça tá do lado avesso e eu vou botar o punho lá pra dentro e vou encaixando aquelas 4 partes ali, 3 tecidos juntos, cuidar para o do meio não escapar, né, que é bem fácil de escapar ali também desses tecidinhos, né? E o bom sempre é a gente esticar bem na frente e atrás, tá, gurias? Pra ele não falhar o ponto. O que acontece se a máquina tá falhando o ponto, porque é um tecido grosso, né? Também a gente vai usar uma agulha mais grossa, uma agulha 16, né? Mas se a agulha tá falhando o ponto, isso significa que vocês não estão costurando costurando o tecido certo na máquina certa, né? Porque ele seria melhor na overlock, tá? Mas dá para costurar na reta também, porém às vezes ela acaba falhando o ponto, então significa que vocês têm que esticar mais na frente e atrás, que daí ele não vai falhar, tá? Não vão mexer na tensão da linha. E vamos encaixar o outro lado também, ó. Costura lá pra baixo e vem encaixando aquelas 4 partes. Vai pegar só uma partezinha do pescocinho ali da gola, tá? E vem fazendo toda a circunferência, cuidar pra não ir pro lado da gola, senão vocês vão embolar, né? Tem que ser todo na parte da cava, ó. Vai girando, puxando o tecido aos pouquinhos, enquanto vocês vão encaixando piquezinho com piquezinho, tá? Sempre costurando daquela largurinha da sapata também, que assim já fica pronto todos os acabamentos ali em cima, ó, gurias. Então, pra agora a gente fazer o acabamento na parte de baixo também, para ficar igual lá a parte de cima, a gente vai dividir por 4. Peguei a lateral e achei o meio da frente, faço o piquezinho, o meio das costas faço o piquezinho, e do meio, de cada um, eu junto o meio com o meio e vou achar as minhas laterais, porque as costas é maior mesmo que a nossa frente, tá? Dou aquele piquezinho e vou encaixar aquelas 4 partes lá do meu cos também, já deixando ele dobradinho, tá? E vou encaixar aquela emenda da costura, vai ficar para baixo, debaixo do corpinho dele. Então, a peça tá do lado avesso e eu botei o meu cos lá para dentro. Assim, eu vou fazendo toda aquela circunferência ali, encaixando as 4 partes. Ficou um espaço maior, ó, mas ainda são espaços curtos, assim, pra gente dividindo por 4, tá, gurias? Por que a gente divide por 4? Pra não retorcer, porque senão quando chegar lá no final fica aquele tecido retorcido, né? A gente tem que desmanchar e fazer tudo de novo. Então, é pra garantir que tudo vai dar certo no final, né? Quem quiser também pode alfinetar, né? Como tem mais prática, eu vou encaixando ali na mão, né? Mas podem alfinetar tudo nele, né? Eu falo que alfinete é sempre vício, né? Quanto mais a gente coloca, mais quer colocar. Então, conforme vocês conseguindo ir diminuindo a quantidade de alfinetes, melhor. É tempo que vocês botam e tiram alfinetes também, né? Então, no início, eu sei que a gente quer botar, né, pra não escapar nada, né? Mas cuidem para botar esses alfinetes afastados também. Por isso, essas dicas também dos piquezinhos, pra gente não precisar usar os alfinetes também.
tá? Daí a gente vai esticando, ó, sempre uma mão na frente e outra atrás, pra ele passar bem certinho. Quem tem overlock, tá, gurias? Somente passar overlock mesmo, nele ele já vai unir, não precisa passar a reta, tá? Feito ali o acabamento ali de baixo, agora para não ficar erguendo aquela costurinha, a gente vai fazer um pespontinho pelo lado direito mesmo, começando pela emenda, e a gente vai cuidar se quer pesponto largo ou pesponto fino, olhando ali pelo interno da sapata daí, fazendo toda aquela circunferência pelo lado direito e pegando aquela costura lá de trás. É bem como o pesponto lá da roupa, tá, gurias? Quem tá fazendo na overlock, tá? Overlock 3 fios, aquelas overlocks portátil, né? Elas não tem tanta força, vocês vão ver que em algumas partes ela vai reclamar mais, mas a gente ajuda girando o volante, né? As overlocks industriais fica melhor para costurar esses tipos de tecido que são mais grossinho, né? Mas se não, vocês podem fazer também na máquina reta. E olha que bonitinho que fica todo o acabamento dele, fica todo igual, tanto na parte de cima quanto de baixo. Vocês ainda podem botar gravatinho ou lacinho, né? E assim finalizamos a nossa peça. E assim finalizamos mais uma live, meninas. Espero que tenham gostado do passo a passo. E aqui embaixo vou deixar o link da Entre Malhas, onde vocês conseguem adquirir esses tecidos também. E aqui embaixo também tem disponível o link para quem quer entrar na nossa comunidade da costura, que lá tem todo o nosso beabá da costura, né, que eu falo ali no vídeo, que é para quem nunca costurou, então tem tanta parte da escolha da máquina, como passar a linha da máquina. A gente faz pecinhas miniatura, né, pra gente ir aprendendo primeiro, para depois chegar em peças em tamanhos reais. Então, ele é bem completo, tem parte de botar zíper, fazer como faz a montagem de peça, bolsinhos, né, cos com elástico e sem elástico. Então, ele é uma base bem completinha assim mesmo para vocês quando chegam lá na nossa peça em tamanho real. E também tem lá dentro a parte da modelagem, como tira as medidas do corpo e vai criar o molde ali no papel. E também a parte das alterações dos moldes, né? Eu falo que é a cobertura do nosso bolo, que são, se vocês querem, um decote V, né? Um ombro a ombro, isso são tudo alterações que a gente vai fazendo depois daquela nossa base lá da nossa modelagem, né? E também lá dentro tem aulas gravadas que vocês podem baixar os moldes que tem disponíveis para vocês, tanto do PP ao GG. Então esses moldes têm disponíveis e lá tem eu mostrando como que faz também o passo a passo daquela peça. Então é tanto para quem quer criar do zero, quanto para quem já costura e quer pegar um molde pronto lá, né, já quer pegar um moldezinho pronto e já sair fazendo as peças de vocês também, tá? Então, até a próxima live, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!